Essa questão 12, ESA 2019. Identifique a alternativa que apresenta o produto das raízes 5x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 7x menos 10 igual a zero. Bom, ele pede o produto das raízes. O caminho mais rápido que você poderia resolver é usando as relações de Girard. Girard, é o nome do nosso matemático. E através das relações de Girard, ele já faz uma afirmação. Então, ou seja, hipoteticamente que R1, R2 e R3 sejam as raízes dessa equação aqui. O produto dela, eu vou chamar aqui, ó, vou chamar de, aqui geralmente o pessoal, matematicamente falando, né, o pessoal costuma chamar de A0, mas eu vou chamar aqui pelas letras que a gente já está mais acostumado, pela equação de segundo grau. Então ficaria A, B, C e D. E aí as minhas raízes vai ser menos D dividido por A. Esse aqui é o resultado da minha relação de Girard. E aí, como a minha raiz é menos 10 dividido por 2, perdão, por 2, não, por 5, desculpa, já fui mais além, dividido por 5 é a mesma coisa que 10 quintos, que é igual a 2, está aqui, seria a nossa resposta letra D. As relações de Girard, ela também tem outras relações, né? Por exemplo, eu posso pegar as raízes e somar elas 2 a 2 com seus produtos. Como assim, Renan? R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R. Isso daqui vai ser menos que seria o A3, tá bom? Você considera aqui como A0, A1, A2, A3, me desculpa, é o A2, tá bom? Então seria também o nosso C sobre A. E ainda também existe a soma delas, tá bom? R1 mais R2 mais R3. Aí ela ficaria menos B. Esse daqui são as relações de Girard. Anote aí no seu caderno, tá bom? Essas aqui são as nossas relações de Girard e ela seria uma maneira bem rápida de você resolver a prova. Então, por exemplo, aqui ele pediu o produto, está aqui, e se ele tivesse pedido a soma das raízes, você teria vindo diretamente para cá. A soma das nossas raízes seria, por exemplo, 4 quintos é a soma das nossas raízes, tá bom? E aí, como eu te chamo a atenção, você pode reparar que a soma das raízes ela é um número, é uma fração. Ou seja, nós não temos um número inteiro aqui. Por quê? Porque essa seria uma outra maneira de você resolver. Então, vou apagar aqui. Uma outra maneira de você encontrar é que as possíveis raízes inteiras, bom, ou seja, pertencente a Z, ou seja, se não tiver um número inteiro, isso aqui que eu estou falando não serve, tá bom? São os possíveis divisores de 10. Então, como que eu faço isso aqui? Os possíveis divisores de 10 eu jogo no meu MMC, tá bom? Eu vou pegar 10 dividido por 2 dá 5, 5 dividido por 2, 5 dividido por 5 dá 1. Então eu coloco 1 aqui, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 5, 5. Então os divisores do meu número 10, divisores de 10 são 1, 2, o 5 e o próprio 10, tá bom? Porque eu tenho que fazer as contas, né? 1 vezes 10 e 2 vezes 5. E é claro, os pares negativos. Menos 1, menos 2, menos 5 e menos 10. E daqui, se ele tivesse uma raiz inteira, uma das possíveis raízes dessa equação seria esses números aqui. E aqui é muito fácil de fazer, apesar de ter bastante número. Por quê? Porque como eu estou com x ao cubo, por exemplo, 10 ao cubo dá 1000. E aí, ó, aqui, ó, menos 400, ou seja, já é um número que não tem como ele ser raiz, já é uma fácil de eliminar. Se eu colocar o 5, eu vou trabalhar com 5 a quarta. E 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, ou seja, já é um número muito alto também. E daria também para eu eliminar tanto o 5 quanto o menos 5. Então, me restaria como teste os números 1 e 2. E 2 e menos 1 e menos 2. E aí, se eu botasse o 1 aqui, daria 5 menos 4 mais 7 menos 10.
E aí 5 menos 4 dá 1, mais 7, 8. 8 menos 10, menos 2. Então, o 1 ele não é raiz, tá bom? Poderia botar o menos 1 e aí ficaria menos 5, menos 4, menos 7, já foi tudo menos, ó, menos 10, então, ou seja, daqui nem vou perder minhas contas, o menos 1 ele não é raiz também. Poderia botar o 2, 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 5 dá 40, menos 4 vezes 4, 16, já é um número suficiente, que é aquilo que eu acabei de falar, mais 14, ou seja, esse 16 já está aqui meio que anulando com esse 14, menos 10, ou seja, 2 também não é raiz. E como eu já sabia, então aqui vai só inverter, menos 40, né? Porque 2 ao cubo vai ser menos 8 vezes 5, menos 40. Aqui continua mantendo menos 16. Aqui agora vira menos 14, ou seja, tudo negativo. E eu já sabia, tudo bem, porque o gráfico da nossa função, temos uma função tipo cúbica, ela tem um comportamento desse jeito aqui. Ou, tá bom? Ou então, ela é desse jeito aqui. Existem essas duas possibilidades. Essa possibilidade aqui, ela tem 3 raízes reais. Aqui ela tem uma raiz real e 2 raízes complexas, tá bom? Eu já sabia desse jeito aqui, porque quando tá tudo zero, ele já bate aqui, ó, menos 10. Então, provavelmente a nossa raiz ela está neste intervalo aqui, mas ela não é um número inteiro. Então, ou seja, ele criou uma equação aqui que ele forçou você a usar a relação de Girard. Ou seja, dentro dessa forçação não existe muito aquilo que poderia ser feito. Outra possibilidade ainda, se fosse uma equação um pouquinho mais fácil, né, seria uma possibilidade de agrupamento. Agrupamento como, Renan? Da seguinte maneira. Eu posso trabalhar com 2 pares aqui na minha equação. Então, onde eu ficaria com 5x ao cubo menos 4x, eu botaria o x ao quadrado. E aí ficaria o quê? 5x, me desculpa, 5x menos 4. E aí eu teria que agrupar aqui desse lado de uma maneira que também aparecesse esse mesmo fator aqui. É possível? É possível. Por exemplo, se eu quisesse dividir isso aqui por 2, tudo bem? E aí e quisesse aparecer também o 5x menos 4, a origem disso daqui é que aqui teria que ter sido 10x. Concorda comigo? Que teria que ter sido exatamente 10x, porque aí 10x dividido por 2, e aqui teria que ter sido menos 8. Então, ou seja, quando eu agrupasse, eu ficaria com 5x menos 4, e aí eu agrupava 5x menos 4 vezes x ao quadrado mais 2, e aí sim eu teria condições de saber que uma das minhas raízes seria 4/5, e a outra raiz, ela seria x mais ou menos a raiz quadrada de 2. Novamente, digo, ele forçou uma equação em que ele obrigou você a usar a relação de Girard, que aí seria R1 vezes R2, R3, é igual a menos D, tá bom? É o menos D sobre o A. Tá bom? Quando nós temos o expoente negativo, perdão, nós temos o expoente ímpar, um produto possível das nossas raízes, então aqui poderia ter sido 4, 5, não importa muito. Eu tenho que inverter o sinal quando eu trabalho aqui. Bom, espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima.